A culpa, ela envolve outros três sentimentos, principalmente, tá? Que é o autojulgamento, a autocondenação e a autopunição. Então, você tem esses três sentimentos envolvidos. Sejam muito bem-vindos, tanto vocês que estão no Instagram, quanto quem vai nos acompanhar pelo YouTube. Esse é o momento que nós vamos chamar de reconecte-se com a sua essência, tá? Então, nós traremos assuntos que têm a ver com essa reconexão com a nossa essência, né? Porque às vezes nós temos alguns medos, alguns sentimentos que nos atrapalham na nossa evolução enquanto pessoas, tá? Então, a temática de hoje é sobre culpa. A gente precisa entender, então, que existem vários vieses relacionados à culpa, né? Então, a culpa, ela, às vezes, ela está relacionada a algum fato do passado. A gente se culpa, às vezes, por questões que, às vezes, não estão dentro da nossa responsabilidade, né? A gente não sabia que aquilo ia acontecer, então a gente não tem como evitar que isso acontecesse, a gente não tem como imaginar, né? Como que a gente vai se culpar por uma coisa que a gente não tinha como imaginar que seria, que ocorreria dessa forma, né? Então, a culpa, ela envolve outros três sentimentos, principalmente, tá? Que é o autojulgamento, a autocondenação e a autopunição. Então, você tem esses três sentimentos envolvidos. Você se julga, né? Você dá um valor para aquela situação que você vivenciou. Então, você se auto-julga. Você mesmo se autocondena por aquilo que você fez ou por aquilo que você deixou de fazer. E você mesmo se autopune. Você entra nessa autopunição. E o sentimento de culpa, gente, é um sentimento, um dos piores sentimentos que tem para nossa evolução. Porque ele não ajuda em nada. Em nada. Tá? Então, existe por trás disso também um certo perfeccionismo, né? Um sentimento de que você não pode ter errado. Você se julga, né, tão perfeito. Ou mesmo isso pode ter vindo da sua criação, né? De um perfeccionismo. Se você fizer algo fora daquilo que você estabeleceu como o correto, né? Então, pronto, né? Pronto, você entra num estado de autopunição. Isso é terrível também. Tá? Então, uma coisa é você tentar melhorar naquilo que você planeja, naquilo que no seu trabalho, por exemplo. Outra coisa é você ter essa ideia de perfeição, né, do perfeccionismo mesmo, que aí essa autoperfeição não admite qualquer erro, qualquer forma de você se desviar daquele caminho que você gostaria de seguir, tá? Então, existe vários vieses, né, a respeito da culpa. Isso é só um deles, né? Só porque a gente está ligando a questões do passado. Mas existem ainda a culpa por questões que esperam de você, daquilo que você sequer tem a ver. Né? Então, uma questão familiar. A sua família gostaria que você seguisse determinada profissão e você não quer seguir aquela profissão. A sua família gostaria que você tivesse um padrão sexual determinado que não é o que você tem. Né? Então, você entra num estado de sofrimento, abraçando essa culpa para você, né? E você não tem como modificar aquilo que é de você, que é da sua essência. Porque se você vai escolher uma profissão que não é a que a sua família gostaria, então você vai ser infeliz de outra forma pelo resto da sua vida, né? Existe também a culpa por questões estéticas, que são outros padrões que esperam de você. Né? Talvez você esteja acima do peso, talvez você esteja se culpando porque engordou uns quilos a mais aí no ano novo, no Natal. Talvez você se culpe quando você come algo que você não deveria comer. E mais uma vez, né? Então, entra a questão dos padrões estéticos, que são padrões que outras pessoas querem que sejam os nossos, que não são. Às vezes, tá tudo bem para você se você tiver uns quilinhos a mais, né? Então existe a culpa de diversas formas, sob diversos aspectos. Porque a culpa, em alguma fase da nossa vida, a gente vai se defrontar com esse sentimento.
Infelizmente, isso é do ser humano. Em algum momento da vida, nós vamos nos sentir culpados por algo que fizemos ou deixamos de fazer, ou por algo que queriam que fizéssemos, algo que gostariam que fôssemos. Então, a culpa, ela acompanha a gente. O que a gente não pode é se apegar a essa culpa, né? E não deixar conseguir sair dessa etapa da sua vida. Né? Porque a culpa, se a gente permite que ela se instale na nossa vida, a gente entra num estado de depressão. A culpa adoece. Ela de fato estagna o seu processo de conexão com a sua essência. Ela te deixa parado. Só que a culpa é uma oportunidade de aprendizado. Se a gente olhar para a culpa e abraçar o sentimento e a situação que envolve, a gente pode observar a culpa como uma oportunidade de evolução. E aqui, gente, eu estou falando em situações normais do dia a dia, tá? Não estou querendo entrar em assuntos que têm a ver com transgressões de leis, tá? E isso daí é um aspecto que você resolve, né, na forma possível, dentro das leis do Brasil, né, da nossa justiça, mas vamos dizer, né, que mesmo que seja uma situação dessa, que você cumpriu a sua pena, mas você ainda carrega aquela culpa, aí também entra agora, nesse caso, da culpa, né. E eu vou dar um exemplo aqui sobre questões que às vezes fogem também da nossa responsabilidade. São questões que fogem da nossa responsabilidade, que fogem do nosso controle. A gente não tem como se sentir culpado por isso. O psicoterapeuta Nélio Tombini, ele deu um exemplo sobre uma situação da vida dele que ele poderia ter se sentido culpado e que ele carregaria isso se tornaria de fato, né, uma depressão, que a história é a seguinte. Ele conta que a mãe dele já era uma senhora de 70 anos, mas era uma senhora ativa, ela tinha a vida dela, dirigia, e em determinado momento o pai dele estava numa situação de câncer terminal, internado no hospital, mas ele e a mãe já não eram assim próximos, né? Acho que eram separados à época do fato. E aí ele diz que falou para a mãe dele: mãe, vai para a praia, vai com a minha irmã, fulana, vai se divertir, vai pensar em outra coisa e tal. E ela não queria ir, não queria, ele insistiu muito que ela fosse. E no que ela foi, ela se acidentou na estrada, era em outra cidade, essa praia para ela estar, e ela se acidentou e veio a óbito. E ele fala: eu confesso para vocês que eu não senti culpa. Ele diz que o que ele sentiu foi um sentimento de perda por ter perdido a mãe, mas não culpa, porque ele sabia que aquilo não estava dentro da esfera de responsabilidade dele. Ele não tinha como controlar esse evento do falecimento dela. Né? Não é porque ele disse para que ela fosse, que ele insistiu que ela fosse, que ela teria, né? Que isso teria sido evitado. A morte é algo que vai chegar para a gente. Talvez não fosse naquele momento, mas ela viria. E imagine como ele estaria se ele tivesse carregado esse sentimento de culpa, né? Uma questão que ele contou, já tinha 15 anos que tinha acontecido. Tá? Então, é importante que a gente identifique, né, o que tem causado esse sentimento de culpa na nossa vida, né? Da onde que está vindo, qual é a causa, se é um fator externo, se é algo, uma questão que estão colocando para a gente, ou se isso é algo que estamos nos penalizando. Né? Se isso tem a ver com você ou com o que esperam de você. Porque tem coisa, gente, que a gente não vai conseguir mudar, né? Que é melhor a gente se afastar de determinadas pessoas quando elas esperam e quando elas fazem nos sentir culpados. Outro exemplo também, quando você tem amigos que esperam de você algo, querem fazer uma viagem, querem que você esteja presente, mas você não pode ou não quer estar. E aí você entra em estado de culpa, né? Poxa, né? Meus amigos estão dizendo que não, só vai ser legal se eu for, não vai ser a mesma coisa se eu não for. Então, você entra num estado de sofrimento por causa disso, né? Às vezes é melhor você ser honesto com essas pessoas ou até mesmo se afastar, tá? Então, sentir culpa é algo do ser humano, mas lembrando que esse é um sentimento que ele foi colocado pra gente. A gente não nasce com o sentimento de culpa, tá? A gente, quando é criança, quando somos de bebês para criança, bebê não, né? Mas assim, criança bem pequena,
nos são ensinadas coisas que querem que a gente faça. E se a gente não faz aquilo da forma que gostariam que fizéssemos, nós somos penalizados e não somos reprimidos, somos afastados, né? Somos castigados, ao invés de nos colocarem dentro daquilo que ensinar-nos com amor, com afeto, né? Não é para você fazer dessa forma, é para fazer assim, assim, assado, por isso, por isso, por isso. Não, nós somos castigados, né? E o medo do erro também traz sensações muito ruins, o medo do afastamento, né? Às vezes, situações de casamento, por exemplo, né? Você já não ama mais o seu parceiro, mas ele ainda sente um amor muito grande por você. E aí você sente culpa de abandonar aquele casamento de longos anos, com filhos, com medo dessa repressão social que vai vir em razão desse afastamento, desse rompimento desse laço, né? Porque você aprendeu quando você era criança que quando você errava, você era castigado, que você era afastado do grupo. Então, tem também essa questão. Então, gente, a gente precisa, para trabalhar a questão do sentimento de culpa, os primeiros passos é identificar de onde está vindo esse sentimento e se acolher que você está passando, se auto-perdoar, tá? Porque esse sentimento de acolhimento, ele tem a ver também com o auto-amor e com a autocompaixão, né? Porque significa que você acredita que o seu erro é desculpável. Sim. Então, você precisa esquecer essa ideia de que você é perfeito. Porque aquela frase que todo mundo fala, mas que às vezes ela é tão repetida que a gente nem dá tanta bola. Mas se nem Jesus Cristo agradou a todos, quem somos nós para agradar? E Jesus Cristo não agrada até hoje, né? Não agradou naquela época que ele viveu e não agrada até hoje. Então, a gente precisa esquecer essa ideia de ser perfeito. A gente vai errar, né? A gente vai errar. E o que a gente precisa fazer é aprender com isso. Qual foi a lição? O que a gente pode transformar nisso para sermos pessoas melhores? Talvez para não repetirmos um comportamento que nos fez mal, que nos trouxe nessa sensação de culpa. Mas ficar gastando energia lutando mentalmente, tentando mudar o passado, né? Ah, se eu pudesse mudar isso, se eu pudesse mudar aquilo, né? Infelizmente, isso aí não vai te levar para lugar nenhum, tá? Isso só vai te impedir de se conectar com a sua essência. Só isso, né? E infelizmente a gente não pode mudar o passado, né? Então, errar é uma possibilidade de aprendizado, essa é a questão. Então, abre mão do sentimento de sofrimento, abraça, olha para o seu passado e fala: eu errei aqui, esse sentimento me trouxe, essa questão me trouxe sentimento de culpa, me trouxe mágoa, fez com que eu afastasse de certas pessoas que eu amava. O que eu posso aprender com isso? Mas, claro, lembrando dos vieses da culpa, né? Quando isso tem a ver com algo que você é responsável. Mas ao invés de você se martirizar por aquilo, você abraça sua responsabilidade. No que eu sou responsável? No que eu sou responsável, eu consigo melhorar. Agora, no que eu não sou responsável, não existe possibilidade de melhora. Tá? Então, a gente foca em atitudes do presente, né? O que eu posso fazer para melhorar daqui para frente? Essa é a sacada. Você tem que entender que você tem limitações e que as expectativas que as pessoas criam ao seu respeito, você não tem, às vezes, como atender. E, às vezes, você não quer atender, né? Então, abraça a sua história, se avalia os seus pensamentos, né? Por que que você acha que você deveria ser assim ou ser assado? Porque você quer ou porque querem que você seja dessa forma? Tá? E aí a gente vai percebendo que somente quando a gente se perdoa, a gente foca no aprendizado, na reparação dos erros, é que a gente vai se libertar, né, do caminho da culpa e a gente vai caminhar então para um futuro melhor. Vamos caminhar numa direção de melhora do nosso futuro, tá? E aí eu queria falar para vocês que o yoga é espetacular para isso, porque o yoga, ele tem como objetivo nos libertar
da condição humana de sofrimento, tá? Quando a gente pensa, assim, que no yoga nós temos alguns códigos de ética a seguir. E isso a gente trabalha enquanto professores com os nossos alunos. Se a gente pensar nos yamas são nomes, temos yamas e os niyamas, né? Os yamas são aquilo que a gente faz em relação às outras pessoas, né? Temos o ahimsa, que é a não violência, e temos a parigraha, que é o desapego. E aí vou entrar nessa questão. A ahimsa como enquanto não violência. Não violência, gente, pode ser contra nós mesmos. Se a gente está se violentando com sentimentos de culpa, entrando no fundo do poço por uma situação que não pode ser mudada, a gente está se violentando. Não é verdade? E o aparigraha, que é o desapego dos frutos das ações e os desapegos, inclusive, de sentir culpa, de sentir remorso. Porque às vezes você está tão apegado que você acha assim, não, se eu não me culpar, vai ser pior ainda, né? Porque, vamos dizer, eu terminei o meu casamento, meus filhos, minha ex-esposa, né, estão... a minha família está me culpando, eu preciso me sentir culpado. Não, desapega disso, né? A gente está aprendendo e a gente está crescendo a cada dia. Essa é a questão. Gente, era isso que eu tinha para conversar com vocês. Eu vou chamá-los para uma meditação. Tá? A meditação é outra forma. O yoga é meditação, inclusive, né? Dentro de uma prática de yoga, sempre deve haver meditação, mesmo que você seja um praticante iniciante, mesmo que seja uma meditação curta. Tá? A meditação nos ajuda a observar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, nos observar enquanto telespectadores distantes daqueles pensamentos que são mais o ego do que nós mesmos, a nossa essência, né? Quando a gente se desapega desses sentimentos que nos fazem mal, ou sentimentos, né, que são envolvidos com ego, mas não necessariamente nos fazem tão mal, né? Mas a gente se olha de forma distante, a gente consegue nos conectar com a nossa essência, né? E é isso, vou então chamá-los para essa meditação, para a gente começar agora. Quem quiser participar, fica à vontade, tá? Quem não quiser, foi um prazer conversar com vocês até esse momento, tá? Legal, Jaqueline, tô vendo seu comentário aqui no YouTube, gratidão. Eu vou desativar os comentários aqui do Instagram, tá? Para a gente poder fazer essa meditação. Então, porque os comentários, eles tiram a atenção de quem está meditando, tá? E, às vezes, quem está entrando também não vai entender nada. Eu vou desativar aqui, então. Só um instante. Tá. E eu vou dar algumas recomendações, então, para a gente fazer a nossa meditação. Nos sentarmos de preferência. Você só não vai se sentar se você não tiver condição física para isso, tá? Então, a gente vai se sentar e, de preferência, vamos encontrar um lugar que seja silencioso, ou dentro ou fora da nossa casa. Por quê? Só para alguém não atrapalhar a nossa concentração, tá? Se você não tiver um local silencioso, pode colocar um fone de ouvido ou fazer do jeito que dá. Eu falo para os meus alunos que na meditação, quanto mais calmo for o local, melhor. Mas se a gente não tem a possibilidade de ter um local silencioso, a gente tem que aprender a silenciar o que tem em volta, né? E prestar atenção só no que está dentro. Então, eu vou tocar a minha tigela tibetana, tá? Ela faz um sonzinho, um pin no início, e depois ela faz uma vibração. Para a gente começar, então, deixem os celulares de lado. Vocês não precisam me ver a partir de agora. Vocês só precisam me ouvir para vocês serem guiados pelo que eu estou falando, tá? E pelos sons que a gente vai desenvolver aqui. Então, fechando os olhos, nos posicionando sentados. Vamos alinhar as nossas costas, deixa a coluna alinhadinha, por quê? Para que a energia possa fluir livremente pela nossa coluna vertebral, tá bom? Nós temos centros energéticos ao longo da nossa coluna, então fecha os olhos, coluna alinhada, não deixa aqui os ombros para cima, relaxa os ombros, relaxa a expressão facial, tá? Vou tocar o pin aqui, não se assustem. Vamos nos concentrando nesse som, essa vibração.
Vamos silenciando a nossa mente. E silenciar a mente não significa não pensar em nada, tá bom? Significa apenas que nós vamos tentando controlar melhor os nossos pensamentos, diminuir o fluxo incessante que às vezes fica chegando a todo instante. Respira. Se conecta com a sua respiração. Vai sentindo o ar fluindo pelos seus pulmões, entrando e saindo pelas suas narinas. Vai percebendo a temperatura do ar, notando que quando você inspira, a temperatura é mais geladinha, e quando você solta o ar já sai mais quentinho. Vai percebendo esses pequenos detalhes a respeito da sua respiração. A nossa respiração acontece no momento presente, no aqui e no agora. Sem que a gente precise determinar nada, ela simplesmente flui, então se conecta com esse fluir da sua respiração. Nota o seu abdômen se expandindo e se retraindo. O alto do seu tórax subindo e descendo. Percebe. Se percebe enquanto pessoa, enquanto ser humano. Respira. Talvez você consiga sentir um leve ventinho passando no seu lábio superior. Talvez não. E se for esse o caso, você volta a prestar atenção no ar entrando pelas suas narinas, notando aonde ele toca, se ele chega na sua garganta, se não. Se pensamentos surgirem à sua mente, você dá formato de nuvens a esses pensamentos e deixe que eles passem como nuvens no céu. E então volta a pensar na sua respiração. Nós vamos então fazer uma contagem mental. Nós vamos contar até 3 segundos inspirando. 1, 2, 3. Segura o ar 3 segundos. E vai soltando em 6 segundos. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Continua a contagem. Inspira em 3. Prende o ar por 3. E solta no dobro do tempo, 6 segundos. Ao soltar o ar no dobro do tempo, nós acalmamos ainda mais o nosso corpo, a nossa mente, a nossa respiração. Temos consciência de que vamos mergulhando cada vez mais para dentro de nós mesmos, deixando os nossos pensamentos passarem sem nos apegarmos, sem fazermos julgamentos. Deixe os pensamentos passarem, crie espaço cada vez maior entre um e outro. Muito bem, agora vai deixando a respiração fluir novamente, respira livre, enche bem os pulmões.
Então, a gente vai levar uma mão sobre a outra, em cima do nosso peito, bem no centro do peito, ainda com os olhos fechados. E vamos ficar um tempo aqui sentindo a nossa respiração. Sente o seu peito subir e descer. E talvez você consiga sentir os seus batimentos cardíacos. Entra na paz e na tranquilidade dos seus batimentos cardíacos. Deixe expandir essa paz. E então, repita mentalmente: eu me liberto da culpa, pois estou aprendendo e crescendo a cada dia. Respira profundo, mais uma vez. Eu me liberto da culpa, pois estou aprendendo e crescendo a cada dia. Então, nós vamos abrir os nossos olhos. Vou reativar aqui os comentários. Unimos as palmas das mãos, nos cumprimentamos. Namastê.